Mas eu acho que a gente pode citar agora aquele cenário assim do tenho mais dinheiro do que bom senso, quero montar a rede dos sonhos, assim, tipo a rede que você está montando na mansão conectada lá. Que tipo de aparelho você está utilizando? Mas conta um pouco pra gente como está sendo, porque lá eu imagino que você está realizando o seu sonho de criança de rede agora, né? Esse tipo de rede que eu vou montar lá não é para qualquer um, né? Então talvez um entusiasta, talvez o entusiasta vai ter um pouquinho a mais de dificuldade, os cara não entender tanto, porque são equipamentos, né, nível profissional e tal. Vamos falar primeiro do ambiente residencial comum mesmo, dos equipamentos que a gente encontra aí hoje no mercado. E também eu vou falar aqui do nível Brasil, porque quando a gente Uhum. pega equipamentos importados, a gente tem equipamentos bem melhores. Aqui no Brasil, você encontra hoje equipamento. Aí entra a questão das categorias, né? AX Wi-Fi 6, a gente tem AX 1500, AX 1800, AX 3000, AX 5400. Isso está ligado à velocidade de banda, né? Que são bandas mais largas, passam mais velocidade. Então a gente tem a X5400, a gente tem a X6600 aqui no Brasil. Só que assim, a X5400 já é um equipamento topo de linha aqui hoje, tá? Então, eu tô lembrando aqui, a gente tem equipamentos da Asus, TP-Link, nessa categoria. E aí entra a questão da rede mesh, então é necessário entender aí se você precisa de mais alcance. Então, comprar 2, 3, você vai ter essa rede aí, Wi-Fi residencial topo de linha. Hoje no Mercado Livre também a gente consegue comprar de importadores. Então você encontra lá equipamentos AX6000, AX7200 e mais ou menos por aí. E lá fora ainda a gente já tem equipamentos Wi-Fi 7. Aí já é o topo do topo, hoje, na data desse bate-papo aqui, é o que a gente tem mais de avançado, é o Wi-Fi 7. Então os equipamentos são bem mais caros e, enfim. E a gente tem alguns equipamentos Wi-Fi 6E. Vou explicar resumidamente aí, é uma extensão do Wi-Fi 6 que oferece bandas de 6 GHz. Então eles vão oferecer, né, canais mais largos para passar ainda mais velocidade, menor latência e essa banda de 6 GHz para ter ainda menos interferência, porém você tem um alcance reduzido. Quanto maior, isso é física, né? Maior frequência, menor o alcance. E aí, então tem que pensar na questão do mesh, enfim. Então aqui no Brasil eu diria que equipamentos AX5400, AX6000, você teria aí topo de linha dos equipamentos e essas outras opções lá fora. E aí, agora voltando lá para a mansão conectada, aí eu já estou optando lá por equipamentos nível corporativo, que eu tenho um roteador separado, né, tem ali um gateway separado, eu vou ter os pontos de acesso. Lá eu estou usando o Ubiquiti, vou usar o Ubiquiti, ainda nem tirei os equipamentos da caixa, e são pontos de acesso de categoria também AX5400. Eu vou usar lá, se eu não me engano, é o 6 Mesh, o 6 Wall, né, de parede. Eu tô me familiarizando ainda com esses equipamentos, porque é um mundo novo para mim agora. Mas são equipamentos Wi-Fi 6, e dessa categoria aí também a X5400. E aí eu vou ter um switch lá também de 24 portas, mais esse UDM Pro que eu citei. Então, para quem tem uma casa grande, para quem realmente tem mansão, essa é a melhor solução. Só que entra, né, aquela questão, nem todo mundo vai ter disposição para montar uma rede assim, aí vai ter que contratar mesmo uma empresa especializada, um técnico. Mas falando de equipamentos residenciais, como eu citei, aí é fácil, qualquer um consegue instalar, seguindo lá as dicas do canal, vendo os tutoriais aí, é bem tranquilo de configurar. E hoje em dia o próprio equipamento já faz muita coisa automática, como é o caso aí de eliminar interferências, etc. A gente comenta muito sobre os nossos setups, sobre as coisas que a gente utiliza aqui, mas nós somos um ponto fora da curva, né? A gente trabalha produzindo conteúdo, os nossos equipamentos, os nossos setups, eles costumam ser mais diferenciados porque exige.
a nossa atividade, né? Igual você querer comparar com um músico, o tipo de guitarra, o tipo de violão que um músico vai ter em casa não vai ser o que você compra no mercado ali de baseada. Ele vai, né, procurar ter equipamentos que fazem sentido com a produção de conteúdo dele, com a atividade dele ali. Muitas vezes, um usuário doméstico vai acabar se mirando pelo exemplo que a gente dá e gastando um pouco mais do que ele precisava, mas fica atento nas dicas do Max aí que você vai conseguir fazer um dimensionamento bem mais realista, né, do que você precisa de verdade, do que só olhar aqui os equipamentos que a gente fala que a gente tem, que a gente utiliza, e você querer levar isso para o seu ambiente diretamente, né? Só uma curiosidade aí, eu citei o Wi-Fi 7, aí já não é AX, é o padrão BE. Então lá fora, Estados Unidos e outros países aí, o pessoal que mora fora deve encontrar pelo nome de BE alguma coisa. Geralmente é um número depois, BE, né? Que é a velocidade de banda deles lá. Mas para ter uma noção dessa dimensão que o Ed falou, para a tecnologia em geral, muitas vezes a gente sabe qual seria a melhor solução, mas a gente mesmo não vai atrás dela, porque não compensa necessariamente. Tipo, ela vai atender, obviamente, mas ela tem um custo envolvido que às vezes você consegue atingir algo que supra as suas necessidades completamente gastando menos do que aquilo. Um exemplo bem simples de entender, eu sei qual placa de vídeo eu poderia colocar no meu PC para fazer um upgrade considerável aqui, mas eu não realmente preciso dela para fazer o meu trabalho. Ia ser um grande investimento para no fim chegar mais ou menos no mesmo lugar onde eu estou agora, talvez um pouquinho mais rápido, dependendo, se for considerar edição de vídeo, renderização, essas coisas assim. E eu acho que você pode pensar a mesma coisa sobre praticamente qualquer dispositivo, os microfones, os fones que você usa, ou qualquer coisa assim. Por exemplo, você falou de músico, né? Tem uma guitarra atrás de mim aqui. Essa guitarrinha aqui é daquelas mais baratinhas que tem, porque se você quiser instrumentos musicais, é um ramo que a gente não costuma falar muito aqui, mas faz equipamento de TI passar vergonha, dependendo do que você for atrás. Tem, assim, instrumentos musicais de mais de 100 mil reais tranquilamente, sabe? Agora, vale tudo isso? Um piano de 300 mil, de 500 mil reais, uma coisa assim? Né? Depende do que você faz da vida. Se você é um músico profissional, talvez se justifique, mas se você toca por hobby, aí eu acho que não é o mesmo caso. Ou simplesmente vai fazer um showzinho aqui na vizinhança. É o mesmo caso dos equipamentos aí de rede, de tecnologia em geral. Dependendo do que você vai fazer, vale a pena, às vezes não. E tá tudo bem. Não precisa sair correndo para gastar. E por falar em setup maluco, nesse vídeo aqui você consegue dar uma conferida no setup monstro que o Fábio Akita usa no computador dele.